E a Bíblia fala que em Lucas capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo. Então, ele não foi assim de qualquer jeito. Ele estava cheio. Como que ele encheu do Espírito Santo? Interessante, né? Porque no capítulo anterior, Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. E a Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito desceu como uma pomba, em forma corpórea de pomba sobre ele. E é interessante eu dizer para você que em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo ele sempre estava com uma pessoa só. Ele nunca estava com 3, 4, 5 pessoas. Então, por exemplo, quando Elias subiu ao céu, ele deixou a capa e Eliseu pegou aquela capa. Vocês conhecem a história? Conhecem? Preciso explicar a história? Conhecem? E quando Eliseu pega a capa, e Elias falou, se você me vir a hora que eu subir, está lá no primeiro livro de Reis, se não me engano, capítulo 18. E ele falou, se você me ver subir, você vai receber a porção dobrada do meu Espírito. Só ele tinha o Espírito Santo. Só Elias tinha. E ali, Eliseu pega a capa, e quando ele chega diante do Rio Jordão, do outro lado do rio, imagine o rio igual ao rio Piracicaba, do outro lado do rio tinha 50 pessoas da escola dos profetas, e ele pega aquela capa, e ele bate com a capa no rio e grita, onde está agora o Deus de Elias? E bate, pum, com a capa. Quando ele bate com a capa, o rio, ele começa a se abrir em duas partes. Como se uma mão segurasse assim o rio vinha descendo, igual quando Eliseu atravessou o rio para entrar na cidade de Jericó. Igual quando Moisés abriu o mar para o povo de Israel passar em terra seca. Da mesma maneira, porque era o mesmo Espírito que estava. E o Espírito que estava em Elias, agora a porção dobrada está em Eliseu. E aqui nessa passagem, Jesus, quando ele recebe ali o batismo de João, João nem queria batizar ele já fica cheio do Espírito Santo. É diferente de nós, que para a gente ficar cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que orar muito, consagrar muito. Pega, meu paletó não está aí não? Pega para mim. Vai ter que orar muito, vai ter que consagrar muito, vai ter que buscar muito. E se Deus permitir, igual permitiu com Jesus, dele ser tentado, provavelmente nós não vamos aguentar muito igual Jesus aguentou. Ele só aguentou as tentações porque ele estava cheio do Espírito. Quer dizer, a gente só vai aguentar realmente todas as tentações se a gente estiver cheio do Espírito. Diga, eu preciso estar cheio. Se a gente estiver vazio, tiver só um pouquinho, sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Se estiver vazio, se estiver fraco de palavra, e como que enche? Método de enchimento, leitura e depois a oração. É a maneira mais... Claro que você pode estar ouvindo louvores de dia, tem lá o Cid Moreira e outros que narram a Bíblia, você pode botar no foninho de ouvido e estar ouvindo o Evangelho, os Salmos, o Provérbio, você vai se enchendo. Tudo que você fizer, que tiver a palavra de Deus, vai fazer você se encher do Espírito. E veja que coisa interessante. A Bíblia diz assim, que Jesus estava pela metade do Espírito. Como que ele estava? Cheio. Então, a cada passagem que você vai ler agora, aí você vai lá em capítulo 4, verso 33. Jesus cura o endemoniado. Depois Jesus, dali vai na casa da sogra de Pedro, versículo 37. Cura a sogra de Pedro. Dali Jesus vai para o mar pescar e pesca uma grande quantidade de peixe. Dali Jesus vai para o capítulo 5, cura o leproso. Dali ele vai no 5,17, cura um paralítico. Dali ele chama Levi. Dali ele já vai
No capítulo 5 ainda fala do jejum. No capítulo 6 ele cura mais uma pessoa, um homem que tinha mão ressequida. Aí ele chama os 12, ele sempre chega. E todas as vezes que você vai ler no livro de Marcos, Jesus faz um milagre, 2, 3, a Bíblia diz, de tarde, o que ele faz? Sobe no monte. Quando ele percebe que é como se você estivesse com o carro, você anda um pouquinho com o seu carro, daqui a pouco o ponteirinho baixa lá um pouquinho o ponteiro da gasolina, você vai lá no posto e fala assim, quanto vai pôr? Está completa. Enche de novo, quem está entendendo? Ele não deixava baixar. Às vezes a gente vai pôr gasolina do carro, vou falar de mim, vou falar da Gisele, que ela não está aqui para se defender. Mas vai lá, põe R$50. Quer economizar, né? Põe 50. Põe 100. Eu pus agora a gasolina, R$100. Põe 100. Não dá nem meio tanque. Não dá. Pus R$100. Falei, amanhã eu vou ter que ir para São Pedro. Vou pôr R$100 para ver o que dá. Mas o certo, quando o meu pai, eu era jovem, ele tinha lá um carro Brasília, na década de 80, obrigado. Sabe o que ele fazia? Ele sempre completava o tanque. Ele chegava lá e ele falava, completa para mim. Aí o carro sempre tinha meio tanque. Aí ele punha mais meio tanque. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, mas pai, por que você faz assim? Ele falou assim, porque se eu precisar viajar correndo, eu não preciso nem parar no posto, eu sempre estou com meio tanque. Se eu precisar ir na casa da minha mãe, na casa da avó, eu já ligo o carro e já vou. O carro tá com gasolina. E pensa comigo, às vezes a gente serve a Cristo, a gente fala de Deus, canta um hino aqui e ali, e a gente não pode andar na reserva, espiritualmente. Sabe? Às vezes você conversa com as pessoas aí, eu vou nos lugares, as pessoas me conhecem, seu Serapeu. Fui hoje lá no 15, tomar vacina lá na Covid. Aí, a hora que chegou na hora da injeção, a irmã, pastor Júlio Carneiro. Eu falei, opa. Eu falei, não pode nem aprontar na rua mais, né, irmã? Ela deu risada. De máscara, ela sabe que... Ela falou, mas como você me conhece? Eu falei, pela voz. Só pela voz eu te conheço. Eu falei, meu Deus, eu não posso nem aprontar na rua. Se eu aprontar, tu não tá vendo, né? Porque já conhece ele. Então, quer dizer, às vezes você pode ser chamado para uma situação. Alguém chama você e fala assim, ô vizinha, você é crente? Sou. Ajuda aqui, minha mãe está com um demônio aqui. Ô Anderson, você não vai na igreja? Meu tio está endemoniado, vem expulsar aqui o demônio do meu tio. Ô Serapião, você não é lá na igreja? Sou. Entra aqui, ó meu filho. O bicho está lá com a língua de fora, e aí? Nem vou falar o resto dos irmãos que é o seu nome. Quem está entendendo? Você não pode estar meio reserva, espiritualmente, com a oração atrasada, sabe? Foi na igreja só um dia, e você tem que estar bem. Até porque pode não acontecer isso, mas pode vir uma batalha espiritual sobre a sua vida e você tem que estar alicerçado na fé. Jesus estava cheio. Estando cheio, os milagres aconteciam em todos os lugares que ele ia. Fale amém. É essa que é a ideia, estar cheio da presença de Deus. E ali, o que aconteceu nessa passagem? O diabo, ele veio tentar Jesus. E eu quero que você entenda um detalhe. O diabo, ele vem com a própria palavra. Ele não foi no livro do Buda, ele não foi no Alcorão dos islâmicos, não. Ele não foi lá num outro livro qualquer budista, não. Ele veio com a própria palavra de Deus para tentar. O que é tentar? O que significa tentar aqui? Tentar é trazer a dúvida para. Então, se você está sendo tentado,
quer dizer que alguma situação está colocando dúvida em você. Ou essa situação quer colocar a dúvida em você. Não quer dizer que você está caindo na tentação. Porque você fala tentação, a pessoa já logo pensa que vai ver uma mulher bonita e vai tentar o homem. Pensa que é isso. Só pensa nisso, mas não é só isso. Qualquer coisa pode tentar a pessoa e tirar a pessoa da fé. Hoje eu fui, sábado meu irmão morreu. Fizemos o velório dele, enterramos domingo. Na segunda morreu um colega meu, de infância. Fui no enterro dele de tarde. Ontem morreu a mãe do Gesualdo, eu não fui, não deu para ir. E hoje morreu a mãe da Lu, diaconisa da igreja. Passei a manhã com ela lá. Foi até lá no crematório levar a mãe dela, tudo. Vamos dizer assim, uma pessoa que, uma tentação, quando morre uma pessoa próxima, a mãe, o irmão, o pai, o filho, a pessoa pode, o diabo, tentar ela para dizer que Deus não está ali com ela. Para tentar a fé da pessoa. E pode derrubar alguém da fé. Pode derrubar. E se a pessoa não está alicerçada, porque se você tem Deus no teu coração, o diabo pode soprar no teu ouvido, mas não pode entrar no teu coração. Teu coração está fechado com Deus. Mas se você estiver fraco na fé, você pode, porque ele vai usar a própria palavra para tentar você, para você pensar que Deus não está no negócio, só porque a pessoa morreu. Morreu porque chegou o tempo, amado. Deus não sabe todas as coisas? Sabe ou não sabe? Tem pessoa aqui, quanta pessoa que você vê na rua, que era aí. Uma vez eu estava evangelizando ali na praça, e aí foi evangelizar um morador de rua. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou que ele era pastor. Ele falou, eu fui pastor há muito tempo. Eu falei, e o que aconteceu? Por que você está morando na rua? Ele falou, a minha mulher se envolveu lá com alguém lá da igreja, a qual a gente veio trabalhar nas missões, se envolveu com aquela pessoa, nós nos separamos e eu acabei parando aqui. Abandonei a igreja e estou aqui. Quer dizer, veio uma tentação, algo para abalar a fé dele. Pensa comigo como que está errado isso aí. Quem fez coisa errada não foi a mulher. E quem está pagando o preço é ele, morando na rua. Eu perguntei, e a mulher? Ela casou lá com outro homem, vive lá não sei que lugar, lá Minas, Paraná, contou uma história. Eu falei, por que o senhor não casa com outra mulher também? Não vai ter uma casa, vai ter uma vida, vai fazer uma família? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Olha, a mulher que errou, tocou a vida. E ele, o que ele fez? Ele fez quando você vai fazer um bolo que você mistura tudo, e jogou Deus no meio, misturou junto com os problemas dele, Deus, e abandonou a fé. Então, Jesus aqui, ele foi tentado, mas ele não sucumbiu à fé. E nós podemos também ser tentados, mas nós temos que ficar atento para que a gente também não caia na fé. Posso ouvir amém? Amém. É que fala de tentação, a pessoa sempre logo pensa em mulher bonita e pensa lá no Davi, né? Diz que Davi estava lá no palácio, tinha uma mulher bonita lá tomando banho, e ele ficou olhando lá de cima. Não foi a história lá da mãe do Salomão? E aí ele teve a tentação, foi, dormiu com a mulher engravidou, mandou matar o marido da mulher, fez um rolo danado, né? Por fim a criança morreu. Mas ele casou daí com ela, e ela teve um outro filho, e o filho chamava Salomão. E aí essa mulher fez ele prometer que ele ia ser o rei de Israel. E ele, por causa de tudo o mal que tinha causado, prometeu. E Salomão foi o rei de Israel. Vocês sabem, essa foi a tentação. O profeta foi lá na casa de Davi e falou para ele assim, olha como que o profeta falou para Davi. Falou assim, Davi, aconteceu um negócio, meu rei. Queria que o senhor fizesse para mim, desse o seu parecer. Aí Davi falou, o que aconteceu, Natan, profeta de Deus? Ele falou assim, tinha um homem que tinha bastante ovelha. E tinha um outro vizinho dele que só tinha uma. E aí chegou uma visita de longe na casa desse homem que tinha bastante ovelha.
Sabe o que ele fez, Davi? Davi falou o quê? Ele foi lá no celeiro do homem que só tinha uma ovelha, pegou a ovelha dele, matou e assou para todo mundo comer, fez um churrasco, todo mundo comeu. E o homem que tinha uma ficou sem nenhuma. O que deve fazer com esse homem? Davi falou, tem que matar um cara desse. O profeta falou assim, então esse cara é você, que foi lá e pegou a mulher do seu companheiro, sendo que você tinha um monte aí para você. Daí pesou. A tentação dele transformou num ato, e o ato, a culpa, e a culpa o pecado, e o pecado a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente vê, hoje a gente conversando, o rapaz falou de um menino lá que se matou, o Adriano, colega nosso. O Adriano que levou para a igreja, gente. Você acredita nisso? Eu não conhecia a palavra de Deus, tinha 25 anos, tinha 23 anos, e ele que levou pela primeira vez na igreja. Eu fui na igreja com ele. E depois eu entrei para a igreja e eu fiquei. E aí, muitos anos depois, encontrei com ele na padaria. Já era pastor e ele estava bebendo lá na padaria. E eu falei, ei, Adriano, ele, Julião, meu cara, você. Eu falei, sou eu. Falei, que roupa é essa de crente? Eu falei, sou pastor da igreja. Eu não acredito! Eu que levei esse cara para a igreja, ele é pastor, eu estou aqui no bebendo. Eu falei, pois é. Você levou eu para a igreja, eu fiquei, batizei, converti, casei, fiz 4 filhos, está tudo já grande. E você está aí, minhas filhas estavam juntas, umas outras lá. E ele estava lá bebendo. Depois daquele tempo, ele teve um problema com a diabetes, ficou cego. E aí ele se enforcou na casa dele. E foi ele que levou na igreja. A tentação vem e pode te matar uma pessoa. Diga assim, preciso ser forte. Preciso ser forte. Diga mais forte. Preciso ser forte. Tem que ser forte. Pode vir tentação, outros tipos de tentações. Financeira, você passar por dificuldade financeira, isso pode acontecer comigo, com você, qualquer um. E tem pessoa que não resiste, amado. Tem pessoa que a hora que vem a luta, a pessoa, ela tenta sair do jeito mais fácil. Mas nós temos que enfrentar. Tem que enfrentar. Olha aqui, o diabo veio por 3 vezes e tentou Jesus com a própria palavra. Pode ter certeza de uma coisa. Quando o diabo vir tentar você, ele vai usar a própria palavra de Deus. Você quer ver uma das artimanhas que o diabo sempre usa? Ele usa essa aqui, ó. Quando acontece alguma coisa, vem alguém e fala, mas você não é crente? E já começa por aí. Mas você não é crente? Você não é lá da igreja? Você não serve a Deus? Vai tentar você. Quer tentar a gente. Aqui Jesus falou. Ele falou assim, mas você não é o filho de Deus? Então, Deus vai dar ordem. Deus não vai deixar que você tropece com o teu pé em pedra. Está escrito isso na Bíblia. Que dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropeces nem com o teu pé em pedra. Está escrito isso, mas ele tira do contexto e monta um pretexto. Então a pessoa pega uma passagem bíblica, que o diabo pega uma passagem bíblica que diz uma coisa e inverte para que a pessoa acredite que é outra coisa. Então, por isso que é importante você ter conhecimento da palavra de Deus e saber como aplicar ela. A gente fez um curso aqui de homilética, chamado homilética, que é a arte de falar em público, e nesse curso da homilética a gente estudou interpretação de texto. Teve um outro curso que a gente estudou também interpretação de texto. Não sei se foi Seitas e Heresias, mas na homilética a gente aprendeu a interpretar a Bíblia. Então, eu vou dar uma dica para você interpretar a Bíblia. Sempre que... porque tem um versículo, eu falei sobre ele no domingo.
Filipenses 4:13. Está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso naquele que me fortalece? Quantas coisas? Olha o que está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso? Todas. Né? Então eu posso qualquer coisa. Mas o texto não está dizendo nesse sentido sobre o teu poder de fazer qualquer coisa. Embora a maioria das pessoas pregue isso. Então você pode vencer o câncer, você pode vencer a AIDS, você pode orar para a montanha, mas não é isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo, ele está desenvolvendo um texto, não que você não possa, você pode fazer. Você tem poder, Deus deu poder de você fazer qualquer coisa. Mas esse texto exatamente não está dizendo isso. E aí você, por não ler o texto, você não entende. Então como que você faz para você interpretar o texto? Você entender o que está dizendo. Primeira coisa, pede para o Espírito Santo te dar direção. Essa é a primeira coisa. Fala: Senhor, Espírito Santo, me dá direção nesse texto. Me ajuda a interpretar esse texto. Me dá sabedoria para que eu possa entender o que eu vou ler. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você lê um versículo, você lê o versículo anterior e depois você lê o versículo posterior. Então, eu vou ler: posso todas as coisas que ele me fortalece? Filipenses 4:13. Então eu vou ler também o 12. E depois eu leio também o 14. Para mim daí tem uma compreensão do texto. Se mesmo assim você não tiver uma compreensão do texto, aí você vai e faz o seguinte: lê o capítulo inteiro. Lê 3 antes, 3 depois, porque às vezes é uma história, para você ter uma compreensão do texto. Aí você vai começar a entender melhor. Essa é uma boa técnica para você interpretar o texto. Agora, tem livros que são muito difíceis de ler, né? Livros proféticos. Aqui Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para Nazaré. Chegando em Nazaré, as pessoas lá não queriam ouvir Jesus, porque ele falou com tanta autoridade na sua terra, entre os seus parentes, seus amigos lá de infância, e as pessoas não quiseram entender ele, não quiseram aceitar ele. O que eu quero dizer para você? Que se você começa a buscar muito a Deus, às vezes as pessoas do seu convívio vão ficar contra você. Do seu próprio convívio, ficaram contra Jesus. Jesus leu uma palavra e um falava assim: ei, não é esse aí o irmão do Judas? Não é esse o irmão do Simão? A mãe dele não é Maria? Como agora ele é de Deus? Então, é interessante isso, né? Eu vou falar de mim, assim. Eu vivia no bar bebendo. No bar bebia, daí o pessoal ia comprar droga, eu ia junto e ficava aquela bagunça. Aí um dia eu fui para a igreja. E estou na igreja. Passei pelo batismo das águas, larguei os vícios, cigarro, bebida, droga, fui ficando na igreja, fui ficando. Comecei a ajudar na igreja, comecei a ajudar a pastora, comecei a ajudar o pastor. Daqui a pouco, deu 6 meses, já estava com o microfone, nem sabia falar, já estava na frente ajudando, orando, ia no monte, fazia campanha. Pessoal, meus amigos do bar, não acreditavam, Serapião. Aí um veio falar para mim, ele falou assim: ô Júlio, faz favor. Falei: oi. E falou: você está nesse negócio de crente mesmo? Eu falei: tô. Mas, fala a verdade, você está fumando escondido, bebendo escondido, e mais que você bebia, como que você parou? Eu falei: Jesus deu graça para mim e parei. Porque assim, amado, se você está com o espírito do mundo, você faz as coisas do mundo. Se você está buscando o Espírito de Deus, você faz as coisas de Deus. É aquela história dos... Você tem 2 cachorros. Um você dá comida. O outro você não dá comida, não dá água, não dá nada. O outro você alimenta, deixa ele passear. Depois de 2 meses você alimentou um, o outro você não deu nada. E pôs os 2 para brigar. Quem vai ganhar a briga?
Quem se alimentou mais, quem está forte. Você que vai escolher e decidir se quem vai ficar forte é tua carne ou teu espírito. Se você ficar ouvindo música secular, ficar em rodinha de conversa secular, ficar assistindo programa secular, você vai se encher das coisas dessa terra. Mas se você começar a ouvir louvores, ler Bíblia, buscar mensagem e está lendo a palavra de Deus, você vai encher das coisas de Deus. Esse é o segredo para você vencer ou você perder. Aí Jesus foi lá, olha, a pessoa cheia do Espírito Santo, Diniz, Jesus teve paciência, ele não brigou com ninguém, ele teve paciência, ele estava cheio do Espírito, ele teve paciência. E você vê que tentaram jogar ele do precipício, mas ele saiu entre eles e foi embora. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer até a ira, até o nervoso. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Você pode até ficar raiva, sim, mas fala, opa, não vou pecar. E aí Deus vai te dar graça para vencer. Você pega o caso de Daniel, Gisele. Daniel era o profeta mais famoso lá da terra de Nabucodonosor. Foi levado no exílio de Jerusalém. O que Daniel fazia para ficar cheio do Espírito Santo? Ele orava 3 vezes por dia. E foi por causa das 3 orações que ele fez por dia, o que aconteceu? Que fizeram uma lei para prender ele e jogaram ele na cova dos leões. Só que quando jogaram ele na cova dos leões, acharam que a fé dele não era tanta. Mas a Bíblia diz que Daniel, o anjo de Deus foi lá e fechou a boca do leão. Ele foi lançado na cova, mas ele não sucumbiu na cova. Mesma coisa Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha, mas a fornalha não queimou eles. Sabe, às vezes você pode estar passando por uma dificuldade até muito grande, uma luta que pode chegar para a sua vida, mas se você estiver bem com Deus, você vai vencer a batalha. Você vai vencer a luta. Você vai passar por esse momento difícil. Você vai passar e você vai vencer. Em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Olha, não desanime com as dificuldades da vida. Dificuldade vai ter mesmo. Aprenda com elas. Aprenda com os problemas. Aprenda como vencê-los. Aprenda a conhecer você mesmo, onde você é forte, onde você é fraco, para você poder ter grandes vitórias na sua vida espiritual. Aqui a gente está pregando um ensino, uma palavra, vai lá fora no dia a dia, na hora que você tem que resolver, tomar decisões. Então você tem que estar bem com Deus e saber que a todo dia, todo instante, o diabo vai procurar uma maneira, ele pode usar até alguém de perto de você. Uma pessoa parente, amigo, para tirar a sua paz. Você tem que estar sabendo que a luta ela vem. Mas a vitória é muito maior do que as lutas em nome do Senhor Jesus. Amém, amém igreja? Amém. Oh, Jesus de Nazaré. De tarde eu preguei outra mensagem, à noite eu preguei essa. A da tarde está aqui, é tão bonitinha. Preguei sobre a Noemi e a Ruth. Tão bonitinha. Essa irmã que está de jaqueta preta, e como que é seu nome? Kaline ou Karine? Karine. Que benção! É a primeira vez que você vem? Sim, a Amanda que me convidou. Ela que te convidou? É a segunda vez que eu fiz. E você é a segunda vez? É a segunda, e ela é a primeira vez. Que bênção que você veio, viu? Que bênção que você veio. E olha, vou dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus. Foi a irmã que te convidou, mas foi o Espírito Santo que preparou. O Espírito de Deus. Porque Ele tem uma obra na sua vida muito grande. Ele tem algo preparado para você. Porque você foi escolhida por Deus. Deus não vai desamparar você. Deus não vai deixar o inimigo prevalecer contra a tua vida. E o Senhor pode dizer uma palavra para você. Ele diz assim: não temas, porque você não será envergonhado.
Não temas, porque eu estou cuidando de tudo, diz o Senhor. Então você vai ter uma grande vitória em nome de Jesus Cristo na sua vida. E a hora que você entrou, eu vi assim uma pessoa, e essa pessoa, ela é do sexo feminino, uma pessoa que está próxima, ou é próxima a você, que precisa que Deus coloque a mão e faça algo tremendo acontecer na vida dela. E eu vi essa pessoa, não sei se é sua irmã, se é sua mãe, se é vizinha, se é colega, se é amiga, se é alguém do teu trabalho, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor vai estar tocando numa vida do sexo feminino, é uma mulher. E Deus vai abençoar ela, e vai abençoar por causa de você. Por causa de você. Glória a Deus. Por causa de você. Viu? Então seja bem-vinda nessa noite, em nome de Jesus. E a Amanda, segunda vez que vem. Por que você voltou, Amanda? Que bênção, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, mano. Deus está trabalhando na sua vida. Deus manda